Gente, eu acho um barato essas coisas de perrengue chique, né? Então, pra esse microfone ficar alto que eu ganhei de aniversário, foi meu aniversário, dia 1º de abril. Gente, eu não falei pra vocês porque vocês iam achar que era mentira, né? Mas sério, foi meu aniversário. Aí eu ganhei. E aí, gente, ele não é tão alto, mas ele não vai ter mais barulho de pato pra vocês, não vai ter mais barulho de cigarra, tá? Então ele é muito bom nesse sentido. E ele preserva a qualidade. Mas pra ele ficar alto, eu tenho que ficar aqui, ó, pertinho, segurando, né? Aí é isso, é perrengue chique da semana. Mas vamos pro que interessa, que é o céu dessa semana. Meu nome é Amanda Piontekowski, esse canal é Orientação do Alto, onde eu ensino e oriento sobre astrologia. E a gente vai falar um pouquinho sobre os céus dessa semana. Estou gravando cedíssimo essa semana, no dia 9, bem à noite, mas ainda é dia 9. E vamos ao que interessa. A gente vai ter essa semana uma lua nova no finalzinho do signo de Áries, que é um evento muito importante, porque ela vai estar muito perto de dois asteroides complicadinhos, que são a Eris e o Quiron. Então a gente está falando aqui sobre uma discórdia, um desentendimento, um sentimento de exclusão, de alguma coisa que não está indo de acordo com a situação, né? É um sentimento assim de revolta muito grande. E o Quiron, que fala de uma ferida, de alguma coisa que também não ocorreu como deveria ocorrer, tá? E por essa lua nova, então, estar conjunta com esses asteroides, quer dizer que durante a lunação inteira, durante todos esses 27, 28 dias, esses assuntos vão estar à tona, vão surgir, principalmente, claro, na sua própria vida, se você tiver algo entre os graus 25, 26 e 27 de Áries, de Libra, de Capricórnio ou de Câncer, porque a gente vai ter a expectação que a gente fala na astrologia de quadratura. Então a gente tem aqui Eris está 25 e 13, o Quiron está a 26 e 14, a lua nova vai ser aqui a 27 graus, né? E logo depois a quadratura fica com o final de Câncer, outra quadratura com o final de Capricórnio e a oposição com o signo de Libra. Então vai ser também para o final de Libra, tá bem? Então prestem atenção, por isso que eu falo alguns outros signos, é por conta dessa angulação, dessa expectação. E o Marte, gente, lindo, maravilhoso, acabou de entrar no signo de Áries, muita energia, mais disposição, aquela vontade de resolver os assuntos, de realmente botar os pingos nos is e os cortes nos t's. A gente vê isso no cenário internacional, inclusive, né? Eu avisei que seria só ameaça, né, do tal eleito dos grandes estados lá do cima, né, do norte, que a gente viu ele falando umas coisas assim bem assustadoras, né, de realmente, gente, imagina, esse povo aqui não vai existir mais, não vai existir mais. Eu falei, gente, calma. Calma que, olha, por mais que o Urano ainda esteja fazendo um resquício de quadratura com o ascendente dele, né, a gente tem ali o período de eclipses, o eixo Leão e Aquário, a gente ainda tem essas situações todas, mas já tá separativo. Eu acho muito difícil acontecer alguma coisa. E essa alienação, eu também falei durante o céu do mês de abril, eu não lembro, foi algum céu da semana passada, falei que era retorno do Júpiter deles, não só o retorno de Júpiter dos Estados Unidos, que já foi, mas eles também têm Júpiter em Câncer. Então é muito difícil simplesmente sumir com uma nação inteira, assim, com esse poder, né, nesse sentido. Então, é claro, as situações estão escalando e a tendência é que escalem, sim, tá? Porque nossa configuração astrológica, ela é semelhante à década de 40, onde houve uma situação bem complicada na década de 40. Não sei se vocês estão lembrando dessa situação, né? Espero que vocês estejam lembrando. E a gente vê essa repetição desse padrão, tá? Inclusive com o futuro envolvimento do Brasil. Mas, por enquanto, gente, para esse mês de abril, por mais que, nossa, tá tudo em Áries, é estélio em Áries, muita gente tá falando isso, né? Tá se conectando, ainda tem uma orbe, ainda tem uma distância, tá? No final do mês, o Urano, ele vai entrar no signo de Gêmeos, então as promessas de inovações tecnológicas, elas vão crescendo, vão se acentuando, a gente vai ver ainda muita coisa que eu nem acredito que isso existe. Então assistam muita série de ficção científica. Minha recomendação para vocês é que para vocês conseguirem imaginar e entender as situações que estão por vir, vocês façam esse exercício de imaginação. Vejam filmes de ficção, coisas que, assim, viagem na maionese, coisas completamente que parecem sem sentido algum. Façam isso, tá? Quem é de ler livro, leia livro, óbvio, é bem melhor, mas se vocês não têm paciência, pelo menos assistam, né? Teve uma que eu tava assistindo esses dias, foi qual? Maniac, que é qual que é agora? Maniac. Eu acho que é da Netflix.
que é com a Emma Stone, né? Gente do céu, a premissa é a seguinte, né? É a cura para todas as situações mentais através de 3 pílulas, onde você dá autorização para uma IA entrar nas suas ondas cerebrais para trazer a cura de qualquer tipo de situação. E eu realmente acho que isso vai acontecer muito em breve, entendeu? Então assistam essas coisas, essas situações assim, porque a gente vê que vai acontecendo, entendeu? Então é muito importante exercitar o imaginário para aprender a ter um discernimento do que vai ser realmente bom, útil e frutífero e aquilo que não vai ser. Inclusive, essa situação toda que eu falei sobre curas, na verdade, curas já existem, mas muitas coisas vão ser divulgadas. Nós, meros mortais, vamos ficar sabendo que existe, entendeu? Então, o mesmo vale para notícias, para informações, para situações de saúde, para muita coisa mesmo. Mas vamos com calma. Para essa semana, então, a lua tá minguando, vamos desacelerar um pouco, por mais que o Marte esteja em Áries, né? Lindo, maravilhoso, com muita energia, realmente traz essa vontade de resolver tudo, mas ainda não é o momento de resolver tudo. As coisas não vão se resolver de uma forma tão simples e tão rápida assim. O Mercúrio, gente, que estava retrógrado, que ficou lento, ainda tá um pouco lento. Durante essa semana, ele vai passar pelo finalzinho do signo de Peixes, então ainda traz algumas implicações de dificuldade mesmo nas situações de comunicação no geral, de fala, de acordo, enfim, para se dizer no mínimo, complicado. E o Marte ele ainda tá pelo Netuno, passando pelo Netuno nesses próximos 2, 3 dias, então é ainda algo que não é possível ser visto, medido, organizado, ordenado. E é claro, nós ainda teremos o Plutão retrógrado, o Saturno retrógrado, não tô falando dessa semana, tô falando ainda no decorrer de 2026. Então muita coisa ainda vai ficar sendo revista, tá bem, gente? Então vamos lá, vou avançar aqui por dias, primeiro por horas pra gente organizar aqui nosso mapa astrológico. E depois eu vou por dias. Atualmente a Lua tá no signo de Capricórnio, provavelmente vá para os membros, a Lua vai estar em Aquário, e para público no finalzinho de Aquário. Então o que a gente vai ter aqui durante essa semana de interessante? Essa Lua se recolhendo, ela vai trazer esse tônus de um pouco mais de reflexão, de pensamento, de organização, de vontade de pensar e de executar alguns projetos, de colocar algumas coisas em prática, em ordem. Só que a Vênus, como eu havia comentado na semana passada, ela tá fazendo um aspecto muito benéfico com o Júpiter. Isso traz uma sensação muito grande de otimismo e de que tudo vai se dar certo e tudo vai ser resolvido. Então, a capacidade de enfrentamento dos problemas e das dificuldades, ela cresce. E crescendo não é sinônimo de que tudo vai realmente dar certo. Nem sempre a gente vai ter um retorno de Júpiter em Câncer no nosso mapa, como as nações que estão envolvidas no conflito mundial, tá? Às vezes a gente não tem isso. E nesses casos é muito importante ter cuidado, porque esse excesso de confiança pode agravar numa situação desconfortável, entendeu? E nessa situação desconfortável, ela gerar uma situação realmente incabível. Então prestem atenção, respirem fundo e procurem situações que não envolvam muitas pessoas, que não envolvam realmente algo que não tem como voltar atrás ou como não tem como remediar, porque pela empolgação, gente, também dá problema. Tá? Também tá sujeito a dar problema. Então prestem atenção, não façam nada de uma forma impulsiva. Por mais que a gente tenha um Marte benéfico, um Sol exaltado, uma Vênus domiciliada, um Júpiter exaltado, muita coisa boa e um aspecto harmônico no céu, dá essa sensação de otimismo, de facilidade, de vou conseguir fazer tudo. O Mercúrio ainda não tá bem. A gente teve a conjunção do Saturno com Netuno, a Lua nova vai ser em cima de 2 asteroides maléficos, então olha, prestem bastante atenção. Então, na segunda-feira, a Lua entra no signo de Peixes e o Mercúrio, então, ele fica realmente no finalzinho do signo de Peixes, tá? Esse finalzinho aqui onde houve eclipse, onde estava o Netuno, onde estava o Saturno. Então, é um grau anarético e um grau bem maléfico. A gente tem umas estrelas maléficas ali, principalmente Chat, que vocês já estão um pouco mais familiarizados com ela. Então, o Sol também se aproxima de Éris e do Quirón. Éris, a deusa da discórdia, Quirón, centauro ferido. Vou deixar o vídeo aqui sobre Quirón para vocês,
Quem quiser saber mais sobre esse asteroide, quem quiser entender melhor como que funciona isso, também conhecendo o seu próprio mapa, saber como é que funciona, então eu vou deixar vinculado para quem quiser assistir depois desse vídeo aqui. Na terça-feira, dia 14, as coisas não mudam muito. A Lua ela vai seguir para o ritmo ali no signo de Peixes, fazendo alguns aspectos harmônicos, como, por exemplo, o sexto com a Vênus e o trígono com Júpiter, acentuando aquela sensação toda de bem-estar. Embora, é claro, a Vênus ela já esteja numa aspectação separativa, ou seja, o sextil já ocorreu de grau exato durante esse fim de semana. Então ela diminui um pouco daquela euforia toda e tendências inclusive de gastos impossíveis, de acordos ruins, confusão em papéis e documentações. Prestem bastante atenção, porque olha, o Mercúrio, que ele é a lógica pura, a razão, o pensamento, os acordos, não tá favorável, tá bem? Nessa altura, o Marte já passou o Netuno, então traz um pouco mais de tranquilidade para a ação, porém, tem que sempre tomar cuidado porque o Mercúrio não tá favorável. E o Sol, 24h31, Éries 25h15 e o Quirón 26h30. Algo muito interessante também é que o Saturno está a 7 graus e 12 do signo de Áries. Eu tava lendo uma notícia ontem aqui, né? Lembrei de uma pessoa que tem os nodos a 6 graus do signo de Áries e o ascendente tá a 9, né? Que tá passando por maus bocados, né? Se enfiou num rolo, gente, essa pessoa, que eu não sei se vocês viram isso, né? Simplesmente uma pessoa ela foi capturada porque ela fez uma coisa muito errada, né? Muito errada mesmo, envolvendo um banco, envolvendo uma situação assim de finanças, umas coisas assim. E aí ela falou assim: vou dedurar você, eu vou dedurar você e você não vai poder fazer nada. E aí eu vou receber uma pena menor, né? Eu vou conseguir sair daqui mais tranquilamente. E você, olha, meu filho, já era. Aí foi lá, um grupo de pessoas se organizaram. Inclusive essa aqui que eu tô falando, né, que tem o ascendente a 9 de Áries, falou: "Ah, é? Ah, é? Eu vou invalidar tudo que você me tudo que você disser". Aí o que que vai acontecer? Ele vai falar que não pode. Não, não vale, não vale. Gente, não pode capturar o amiguinho só porque o outro falou que ele fez aquilo. Não vale, tá? Mesmo que esse amiguinho fale realmente que aquilo aconteceu, que eu fiz uma coisa que eu não devia, não vale, então não adianta falar nada porque não vai valer. Então é isso que tá acontecendo, entendeu? Tá ali, ó, estreitando o cerco, porque o Saturno, gente, ele vai trazer uma situação realmente de aprisionamento, de algo que vai cobrar aquela postura que você teve diante das seus últimos anos da sua existência. E se você tá com alguma conduta que não condiz com uma moral, bons valores, costumes, comprometimento, responsabilidade, a conta vai chegar. Então, o Saturno ele tá ali indicando um aprimoramento da vida adulta, né? Você ser adulto, você ser responsável, e pode também trazer alguma situação de saúde, mas quanto a isso eu não tô sabendo se essa pessoa tá com alguma situação de saúde ou não. Se alguém souber, pode me contar, porque eu vou adorar saber, tá? É uma pessoa que vocês conhecem, todo mundo conhece, eu conheço, todo mundo conhece, todo mundo no Brasil conhece, entendeu? Que é uma pessoa que realmente tá com uma com um nome assim bem chamativo assim nas notícias, né? Enfim. E eu já falei do mapa dele aqui, né? Tem relação assim com situações assim realmente com leis, sabe? Pra quem não entendeu ainda. E por favor, gente, já vamos aqui nos comentários comentar só figurinha, coisa bonitinha, tá? Por favor, manda mensagem pra mim nas minhas redes sociais vizinhas, por mensagem que eu explico, não tem problema nenhuma. Por aqui nos comentários, vocês precisam ter tanto zelo quanto eu. Então é só coisa bonita, coisa boa, e pá o vídeo, dar like, se inscrever, ativar as notificações, porque olha, gente, é complicado, né? Mas a gente pode dizer o que a gente quiser, né? A gente tem liberdade de falar o que a gente quiser. Só que com cuidado, tá, gente? Com muito cuidado. Então comentem somente figurinhas e coisas bonitinhas aqui, e sugestões de outros temas e vídeos também que vocês gostariam de ver aqui no canal. Mas nas redes sociais vizinhas é só você procurar ali Orientação do Alto, que vocês conseguem me encontrar. Tem meu contato aqui na descrição aqui do vídeo, para quem quiser consultas, aulas, para quem quiser saber mais sobre o meu trabalho também, tem cursos. Inclusive, se você está totalmente perdido com o que é 9 graus, o que é 25 graus, onde eu vejo isso no meu mapa,
Não se preocupe, seus problemas acabaram. Tem um curso aqui chamado Astrologia Ágil. É um curso bem baratinho, onde eu ensino você a identificar no seu próprio mapa os graus e também fazer uma leitura mais dinâmica, mais rápida, de uma forma bem mais precisa, bem mais tranquila, tá? E você vai conseguir fazer essa leitura prática em qualquer mapa que você quiser. Tem também cálculo de temperamento, cálculo de mentalidade. Então, mesmo que você não saiba nada de astrologia, você vai conseguir aprender bastante coisa com esse curso. E tem uma aula específica para ensinar você a ver os graus, tá bem? E eu também dou uma introduzida em movimento primário, secundário. É claro, tem curso mais avançado aqui, que é o curso de simbolismo astrológico. Aí sim, é realmente para aprender astrologia de uma forma mais profunda. Mas, gente, para conseguir acompanhar o céu da semana, vamos se desenvolver, vamos crescer. Eu quero passar conteúdo de verdade para vocês. Eu não quero ficar só no básico, no Áries, Carneiro, Vermelho, Briguento. Gente, por favor, não me façam fazer isso, que olha, vamos falar de astrologia de verdade, tá bem? Vamos avançar o conteúdo. Sobre essa pessoa que tem o ascendente a 9 graus do signo de Áries, por onde o Saturno vai começar a passar, né? Que tá ali com o nome na reta para ser delatado, né? Ele provavelmente consiga se sair da situação. Talvez até tenha uma repreensão ou outra, mas por mais que a gente tenha esse testemunho de Saturno, e seja inclusive o retorno de Saturno dele, e tem eclipse em cima da lua dele, né? E por mais que a gente tenha esses dois testemunhos, eu acredito que não seja o suficiente, porque a gente teve eclipse junto com no ascendente dele, teve eclipse muito perto do regente do ascendente, a gente viu vários testemunhos, e olha, costas muito quentes, muita guarnição, entendeu? De muita gente envolvida. Então, somente esses testemunhos eu acho que realmente vai ser praticamente a mesma coisa. Vão falar, mas não vão conseguir segurar, entendeu? Mais pra frente, lá pra 2030, a gente vai ter a passagem de de Netuno, e aí sim pode ser que alguma situação realmente se desenrole. O Plutão vai voltar, vai passar pela Vênus de novo, vai ter alguma situação de novo da esposa, mas a priori, gente, basicamente, nada acontece feijoada, infelizmente, tá? O Brasil, ele tem dificuldade, muita dificuldade mesmo, de um desenvolvimento sadio por conta do próprio desenvolvimento dele, tá? Da própria construção do Brasil, tá? Então, claro, amo o país, tenho as minhas ressalvas e eu realmente acho que alguma coisa ou outra pode melhorar, mas no modo geral é uma coisa mundial que não permite essa situação toda, né? E, enfim, prometi que ia ser mais franca com vocês, então aqui estou eu sendo mais franca ainda com vocês, né? Vamos continuar aqui nossa análise semanal. Além dessas notícias todas e dessa passagem de não pode dedurar o amiguinho, não pode mais dedurar o amiguinho, não vale mais, tá, gente? Não vale. Provavelmente a gente tenha mais notícias aí em relação a essa situação e outras notícias relacionadas aí internacionalmente à tecnologia, informações, notícias e divulgações de informações. Na quarta-feira, dia 15 de abril, o Mercúrio finalmente entra no signo de Áries, aí ele ganha um pouco mais de velocidade, ele tá um pouco mais impulsivo, inclusive, né? Pode dar com a língua nos dentes. E o Netuno ainda tá a 2,44 de Áries, então esse Mercúrio precisa passar esse Netuno para ter um pouco mais de clareza para onde ele tá indo. Enquanto isso, o Sol tá exatamente no meio de Áries e do Quirón, tá bem no meio. Então, é realmente um cutucão na ferida. Quem tem algo, de novo, repito, 25, 26 e 27 de Áries, Câncer, Libra e Capricórnio provavelmente está brigando à toa. Então evita conflito, gente. Evita, que é a melhor coisa que vocês podem fazer. No dia 16 de abril, quinta-feira, a Lua passa então pelo signo de Áries, passa ali pelo Mercúrio, pelo Netuno, pelo Marte, pelo Saturno e vai começar a Lua Nova. Aqui no dia 17 de abril, sexta-feira, aos 27 graus do signo de Áries. Nessa, o Mercúrio já passou o Netuno, então as situações mercuriais no geral tendem a ter um pouco mais de movimentação e assertividade também, um tanto quanto agressividade, porque Marte, Áries, a gente sabe o histórico dele, que realmente é uma batalha. Então, tratem de tomar cuidado, porque a energia toda que estava contida durante o mês de março inteiro e até agora, dia 17 de abril, praticamente quase que o mês de abril inteiro, aí vai ter vazão de expressividade.
Então, a energia mental, ela ficou estagnada por muito tempo e agora vai transbordar. Então, cuidado, gente, pra não falar besteira, tá? E não brigar com o coleguinha. Então, sábado, a Lua começa a transitar pelo signo de Touro, começa a se desenvolver, crescer, ainda não está visível, mas algo acontece durante essa semana muito importante, interessante, que é isso aqui, ó. A Vênus aqui no dia 18 de abril, tá? Sábado, ela chega a 23 graus do signo de Touro. Quem que lembra o que a gente tem aqui no final do signo de Touro? Isso mesmo, além do Urano, a gente tem algumas estrelas maléficas aqui, como Algol, e logo depois a gente tem as Pleiades. O que isso quer dizer? Confusões românticas, amorosas, que não são nem tão românticas nem tão amorosas, né? Confusões na área de relacionamentos. Então, primeiro a Lua vai chegar até aqui pelo Urano, vai passar pela Vênus primeiro, né? E aí a Vênus vai tocar aqui nesse Urano durante, então, os próximos dias dessa próxima semana, da semana que vem, tá? Então, já adianto pra vocês, situações de rolo de relacionamento, confusões, situações de novo em relação aos temas em relação às mulheres, que tá em voga, gente, já havia comentado, já faz tempo que eu tô avisando sobre isso, que ia entrar lei falando sobre esse assunto, entrou, e essa lei vai continuar aí, talvez tenha alguma adaptação, algum ajuste, algum desenrolar, e provavelmente mais notícias em relação. Então, você que é mulher, por favor, tome cuidado, tá? Com quem anda, com quem fala, etc. Porque eu não tô falando que não acontece, tô falando só porque a gente tem que ter um pouco de juízo, bom senso, que algumas coisas a gente consegue evitar, tá? E, obviamente, para relacionamentos no geral, gente, evita qualquer tipo de conflito. Câmera, gravação, testemunha. Hoje em dia a gente consegue pegar um celular e fazer qualquer tipo de coisa para ter alguma seguração do que a gente fez, não fez, o que a gente falou, o que a gente não falou, tá bom? Pelo menos alguma coisa dá pra fazer. Então aqui, ó, dia 19 de abril, Sol narético, 29 de Áries. A Vênus chega a 24,16, mas a Lua já está a 26,53. E o Urano aqui, ó, 29. Inclusive, ó, a Lua negra aqui fazendo oposição. A Lua passa para o signo de Gêmeos, o Sol entra em Touro. E já tô falando da próxima semana, tá? Felicidades aos taurinos, parabéns para quem faz aniversário aí com o Sol no signo de Touro. Aí, dia 21 de abril, terça-feira, a Vênus se aproxima do Urano, aqui já tá pegando a situação. E aqui, ó, Mercúrio com Marte. Então a tendência de briga é muito alta. De briga, desentendimento, discórdia, discussão, coisa à toa, tá? É coisa de gente à toa. Que não tem controle emocional. Então você que tá assistindo o meu vídeo tem controle emocional. Então se cuida, presta atenção. Vamos lá. 27, quase 28. Aqui, a partir do dia 22 de abril. Fica bem acentuado, mais ainda a situação. O Mercúrio passa, o Marte passa o Marte, mas ainda a gente tem esse resquício aqui da situação. Então, 23 de abril, Vênus a 29, conjunção com Urano. Aí, no dia 24 de abril, a Vênus entra no signo de Gêmeos. Logo depois, no dia 26, entra o Urano também. E nesse dia vai ser a quadratura também de Lua, então a gente vai ter o quarto crescente. Como eu avisei vocês, a Lua cheia vai ser 30 de abril, que faz a oposição com o final, de onde foi, né, com o grau 27 de Áries, mas a oposição exata com o Sol, dia 1º de maio, como eu havia comentado para vocês, tá? Daqueles assuntos lá de Ares e Quiron, ok? Então é um assunto que se desenrola, passa por uma confusão mais complicada ainda, que é a Vênus com Urano, que tende ali a ter alguma situação desse assunto, nesse tema ali com mulheres no geral, né? Então, preste atenção. E provavelmente a gente tem algum lançamento tecnológico muito, assim, surreal, tá? Provavelmente. Mais um, né? Ou que fique acessível, de repente. Eu, particularmente, não... Minha imaginação não é boa, igual a de vocês. Minha imaginação é péssima. Gente, tenham uma excelente semana. Feliz Páscoa. Espero que vocês tenham tido um excelente feriado de Páscoa. Que a gente ainda tá no período de Páscoa, né? Então continua desejando Feliz Páscoa pra todo mundo. Tem vários outros vídeos aqui no canal sobre outros temas, outros assuntos. Deixem sugestões também aqui nos comentários. E não se esqueçam, gente, pá, dar like, comentar. Tudo isso auxilia muito no meu trabalho
Membros têm acesso adiantado aos vídeos. Eu também faço consultas, onde eu faço uma análise detalhada do seu mapa, específica do seu caso, de acordo com o que você busca. Então é só me mandar uma mensagem que vai ser uma alegria poder atender cada um de vocês. E é muito bom, mais ainda, que vocês tenham juízo. Então sigam meus conselhos, prestem atenção, tenham controle emocional, prestem atenção no que está acontecendo na sua vida e também no mundo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.